A Isabel Mega, e a gente volta a falar sobre a conversa Lula e Donald Trump. Isabel Mega está lá em Brasília, nossa analista. Isabel, para trazer alguns pontos que vão preparando também esse tempero para essa conversa. E um deles está relacionado às Big Techs. Tem reportagem, inclusive, da Isabel Mega lá no site da CNN Brasil, com relação ao que está sendo debatido aqui no Brasil em termos de regulamentação dessas grandes empresas. O que você consegue trazer para a gente, Isabel, já de receptividade das Big Techs com relação ao que está sendo falado por aqui? Carol, bom dia para o Gabriel, para quem está chegando agora. Esse projeto foi enviado pelo governo para o Congresso Nacional em setembro. Tem um mês, portanto, que está por lá. É um projeto que traz um protagonismo do CAD na regulação de mercado das Big Techs. Então, o olhar é mais econômico, não é aquela proposta de conteúdo, mas ainda assim as Big Techs estão em cima desse assunto e com um tom bastante crítico, vendo a proposta como uma proposta que empodera o CAD em modelos inspirados no que foi aplicado na Europa, na legislação que foi desenvolvida pelos europeus e que, na visão das Big Techs, esse modelo não foi bem sucedido. Então, basicamente, seria uma maneira de você criar uma superintendência dentro do CAD e que agilizaria uma série de processos para garantir que haveria uma competição não desleal, digamos assim, entre essas empresas, a partir de uma criação de alguns critérios, inclusive com faturamento, por exemplo. Então, as empresas estão acompanhando essas discussões ainda muito no início no Congresso Nacional, mas o que chama a atenção é essa crítica vir à tona por meio do Conselho Digital, que é uma associação que reúne boa parte dessas Big Techs e nesse tom bastante crítico e tão próximo de uma reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E por que isso é relevante? Porque a situação das Big Techs é vista como um dos fatores que ajudaram a pavimentar a rusga de meses atrás dos Estados Unidos com o Brasil, no bojo de tudo aquilo que a gente já sabe, né? A influência do bolsonarismo junto à Casa Branca, o Brasil foi escolhido como a bola da vez pelos americanos, ainda que a gente tenha estancado boa parte disso hoje, inclusive com essa abertura de portas, há uma visão de que todos aqueles países que vão entrando nessa análise mais rigorosa sobre a atuação das Big Techs acabam entrando também na mira dos Estados Unidos, porque o governo de Donald Trump tem essas plataformas como grandes aliadas. Não custa lembrar a imagem que ficou da posse de Donald Trump com os representantes dessas empresas ao lado do presidente dos Estados Unidos. Então, elas dão uma certa sustentação também e elas passam por aquela defesa que Donald Trump faz de que não haja nenhum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, um discurso muito similar ao discurso do bolsonarismo aqui no Brasil e que tem uma margem ali de proteção, de blindagem também dessas empresas. Então, tão próximo desse encontro, essa crítica é bastante relevante e é uma crítica feita pela oposição também. Tanto é que esse projeto pouco andou nesse mês, mas ele já teve um relator sendo designado, que é o deputado Aliel Machado, do PV de São Paulo e do PV do Paraná, desculpe, e o deputado foi designado relator, mas você não tem a destinação para nenhuma comissão. A oposição, de olho nessa movimentação e diante de uma suspeita de que o governo pudesse dar um gatilho para tentar votar algo em regime de urgência, já fez um pedido para que essa proposta seja analisada em uma comissão especial. Nesse momento, o que a gente observa de postura do governo Lula, ainda que já tenha uma proposta efetiva no Congresso e a outra que fica aguardando o momento de ser enviada, que é aquela sobre a regulação de conteúdo, a gente tem o governo também levando mais em banho-maria esse assunto, justamente porque seria mais um assunto para dar motivações para os Estados Unidos, digamos assim, não gostarem da gente. Neste momento, a gente tenta prezar por essa política de bom relacionamento também, considerando que os sinais que nós damos aos americanos são importantes em relação a esse primeiro encontro mais longo do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Ainda que
o próprio presidente Lula tenha tocado em assuntos que são sensíveis, a exemplo daquela questão da moeda local que a gente vinha trazendo por aqui e que a gente já observa uma visão dos diplomatas brasileiros de separarem as coisas, não verem tanta influência nisso, em uma contaminação da conversa de Trump e Lula, provável no próximo domingo.